por causa do som aqui, tá? Estou muito contente de novo de estar presente, de falar com vocês essa noite, trazer o assunto sobre transformação digital das empresas. No momento em que o mundo está vivendo dessa pandemia do coronavírus, a gente precisa se reinventar. E Marcelo, como é que a gente vai se reinventar nesse processo todo? Como é que eu vou mudar todo o meu negócio? Como é que eu vou migrar tudo que eu fazia antes? Como que eu transformo a minha empresa num ambiente digital? Como é que eu levo a minha empresa para o ambiente digital? Então nós vamos discorrer um pouco desse assunto. Se você tiver dúvida, vai fazendo a sua pergunta, a gente vai conversando. Então vai aí interagindo com a gente, perguntando, falando um pouco de qual é o movimento que você está fazendo, qual é o planejamento que você está tendo para o teu negócio, para a tua empresa. E como eu estava falando no início, a gente tem uma bateria de lives, são 7 lives que a gente preparou. Essa é a primeira live, né, transformando a tua empresa para o mundo digital. Segunda live amanhã eu vou estar com o Paulo Moraes, ele é mentor de startups, professor, né, e disseminador do programa Inovativa Brasil, que é uma organização que adota, né, startups e faz todo o processo de mentoria para essas startups. Nós vamos falar sobre protagonismo em tempo de crise. Depois, dia 23, a gente tem uma live com o Rubens Capistrano, ele é advogado, né, especialista em direito imobiliário. Nós vamos estar falando muita coisa ali sobre as oportunidades que o mercado imobiliário está trazendo através de leilão de imóveis e também o processo de renegociação do seu contrato de locação. Então, contrato comercial, contrato, né, residencial, o que pode ser feito nesse momento. No dia 24 tenho uma live com a Letícia Siqueli, também é advogada, né? Ela está trabalhando hoje com um processo de mentoria com os advogados que são recém-formados, e a gente vai falar sobre estratégias para gerar negócios. Então, uma ótima oportunidade. Dia 28, eu tenho uma live com o Jorge Moura, ele é o CEO da Moura Academy, que é de Ribeirão Preto. Ele trabalha também com empreendedorismo, com empresários, e desenvolve um trabalho aí muito bacana na região toda aí do estado de São Paulo. Tudo depende do seu comportamento. Depois, dia 29, a gente vai trabalhar e vai ter uma live com Cláudio Acosta. Cláudio Acosta é amigo, né, diretor do BNI, empresário no ramo de limpeza, de terceirização, e ele é o escritor do livro Apresentações Extraordinárias. Então ele vai falar um pouco sobre esse assunto, de como se apresentar, como que você faz uma boa apresentação, e também o trabalho de oratória, como que você se porta, se posiciona, como que você fala do teu negócio. Depois, o Fred Finner é psicólogo e mentor profissional, também amigo nosso, parceiro de BNI, diretor do BNI. Ele vai falar sobre inteligência emocional nas empresas e líderes. Então tem bastante assunto e eu quero que você nos acompanhe durante todos esses dias aí que nós vamos ter. A gente colocou lá um calendário para você não se perder, então coloca lá. Se você ainda não segue o nosso canal, né, o nosso Instagram, segue o nosso Instagram, segue o nosso canal lá no Telegram, que também é do Fábrica de Empresários. A gente está colocando muito conteúdo lá para você que é empresário, para você interagir. E vai comentando aqui comigo o que você faz, como que você faz, o que você trabalha, como é que você trabalha, tá bom? E eu quero depois ir conversando com você, e na medida que você for tendo dúvidas, a gente vai trazendo mais assuntos para você, tá? Vamos falar então, Marcelo, o que é a transformação digital? Transformação digital é um processo em que as empresas utilizam a tecnologia como meio de dar velocidade à resposta, a fornecer um atendimento personalizado e melhorar o desempenho, aumentando o seu alcance da sua marca e priorizando os seus clientes e funcionários.
Então você trabalha todas as informações para você aumentar o seu desempenho no alcance da sua marca, para o seu cliente e para o seu funcionário. Você trabalha processo e você usa a tecnologia ao seu favor. Mais do que nunca ficou provado que o que a gente fazia, né, com os nossos negócios convencionais, o como a gente trabalhava, não é mais como vai ser. O mundo mudou, a pandemia fez com que a gente se movimentasse, fez com que a gente se transformasse, e isso está trazendo um impacto imediato para as empresas na forma de como ela faz negócio, do jeito que ela faz negócio, como ela faz negócio, e a partir de agora, como é que ela vai retomar os negócios, como é que ela vai se posicionar no mercado, quais vão ser os diferenciais que ela vai ter para ela se posicionar e para ela se manter no mercado. A gente está falando hoje de um consumidor que ele é imediatista, né? Um consumidor que hoje mede por experiência daquilo que a empresa está trazendo para ele. E isso tudo, né, demanda o uso da gente transformar todas as informações que a gente tem para a gente poder trabalhar do jeito assertivo. Uma pesquisa foi realizada que as empresas que implantaram a transformação digital no seu negócio, elas tiveram os seguintes benefícios. 41% das empresas aumentaram a sua fatia no mercado. 41%. 30% das empresas aumentaram o faturamento do consumidor. 37% das empresas tiveram um crescimento de engajamento do consumidor em canais digitais. E 32% perceberam um aumento no número de visitantes no site e canais digitais. Somado a isso, os maiores benefícios da empresa, que isso nós estamos falando do mundo inteiro, é o aumento de eficiência nos processos. O quanto que tem de melhoria e o quanto isso é mensurado através de indicadores e aprimoramento de gestão de dados. Então está claro e está provado que a tecnologia ela é o grande benefício que nós temos a nosso favor nesse momento de pandemia. Então tem muita empresa se reinventando, tem muita empresa que não era do mercado digital, que não tinha a sua loja virtual, que não tinha o seu e-commerce, que está migrando já, que já está transformando, que já está usando todos os benefícios que a tecnologia tem para poder trabalhar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender para a gente implantar a transformação digital, nós precisamos de um planejamento, nós precisamos transformar em processo isso tudo. E na onde começa? Começa na atitude dos gestores, começa na decisão dos donos da empresa, de você que é empresário, a transformar o teu negócio para o mundo digital, transformar a tua empresa de forma online, de forma muito mais tecnológica. Então, primeira coisa, primeiro passo que você precisa dar para você transformar a tua empresa para o mercado digital é definir o que você quer transformar dentro da tua empresa. Então você precisa definir os objetivos que você tem para transformar a tua empresa para o mercado digital. Então, primeiro, uma das coisas, né, e um dos objetivos, aprimorar a experiência digital do cliente. Então, você ouve o seu cliente? Como que você ouve o seu cliente? Né? Quanto que você tem ouvido a experiência do seu cliente? O quanto que você tem dado para ele de forma digital, né, de forma online, essa experiência com a tua empresa, com a tua entrega. Segundo objetivo, aumentar a retenção e o ticket médio por meio da internet, por meio da web. Terceiro objetivo, otimizar a sua infraestrutura. Está claro e está muito nítido que o mercado mudou. Algumas empresas que hoje estão atendendo home office, elas já perceberam que elas não precisam ter um espaço físico, que elas não precisam gastar com um local físico, porque o trabalho está sendo realizado em home office e está todo mundo entregando até com muito mais produtividade. Então você otimiza a tua infraestrutura, você reduz os seus custos a partir da transformação de processos. Você aumenta a tua produtividade,
você consegue integrar parceiros em uma plataforma online. Então você consegue se conectar, fazer o seu network, ter parceiros estratégicos e você consegue jogar isso tudo dentro de uma plataforma de negócios. Você consegue melhorar a sua gestão de dados e o seu business, né? A inteligência do seu business. E você consegue prevenir problemas em potencial. Quando você consegue observar todos esses processos e esses objetivos, você consegue traçar as metas para quanto tempo você vai fazer e como você vai fazer. Como que você vai transformar tudo isso. Então, o segundo passo que você precisa ter é estudar as possibilidades tecnológicas. Então, eu preciso estudar muito bem o que eu tenho de ferramenta para usar para o meu negócio. Então, alguma das possibilidades que a gente pode adotar e que a empresa precisa estar conectada, primeira coisa, né, gente? Redes sociais. Então, a empresa hoje que não está ligada nas redes sociais, que não está em todas as redes sociais, ela está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa. Então, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Telegram, todas essas redes sociais, você precisa estar conectado, a tua empresa precisa estar inserida nisso, tá? Vai dando um joinha para mim se está sendo feito, se está fazendo sentido para você e vai falando para mim aí o que você tem feito hoje. Você já está conectado, a tua empresa já está nas redes sociais, você já tem um site, você já tem um e-commerce, você já tem os seus negócios, né, dentro das redes. Você precisa de tecnologia, aplicativo móvel, você precisa criar os aplicativos ou usar os aplicativos que tem. Você precisa trabalhar muito a inteligência de dados, você precisa mensurar as informações, né, que você pode colher de forma online. Você precisa criar automação inteligente, né? Então, criar mecanismo que máquina e homem conseguem utilizar para você transformar o seu negócio. Você precisa criar, né, personagem. Então tem uma personagem fictício próximo ao seu cliente, né, para representar seus diferentes usuários. As pessoas precisam se identificar com o teu negócio. Você precisa criar, né, e entender muito sobre a internet das coisas, a realidade virtual e TI híbrida nas nuvens, né? Os seus dados precisam estar registrados, precisam estar conectados, tudo nas nuvens. Hoje acabou a questão de servidor, né? Imagina se você tem um servidor hoje, né, e aí você não pode sair da tua casa. Como é que você liga? Como é que você desliga? Como é que você faz backup? Se está tudo nas nuvens, você não tem esse problema. Terceiro passo: preveja como será a sua futura plataforma de negócios e monte uma equipe para desenvolver. Você precisa ter pessoas que estejam engajadas nesse processo, né? Precisa ter pessoas que são responsáveis para desenvolver todo esse processo. Mas mais do que ter pessoas, a primeira coisa é o seu comportamento e a sua atitude. O que você está fazendo para se reinventar? Quais são os pontos que você está olhando para dentro do mercado que você precisa se conectar e fazer todo esse processo, né, transformador dentro do teu negócio. Domine o ciclo de vida dos serviços digitais. Então, assim, ok, o meu serviço convencional que eu tinha, não consigo ter mais. Eu preciso transformar isso. Tá, então quais vão ser qual é o planejamento e os objetivos que eu já desenhei, que eu já tenho, quais são as metas, como que eu vou desenvolver tudo isso, como é que eu vou trabalhar todo esse ciclo e como é que eu vou medir tudo isso do que foi previsto e do que está sendo realizado dentro do processo. Eu preciso organizar a empresa para receber as inovações, né? Não adianta eu contratar um cara que saiba fazer todo o processo, ele chega na empresa, aí ele dá de cara com todo o seu pessoal, com todo o seu time, que não estava conectado no processo de transformação. Ele estava ainda no processo convencional, por exemplo, vendas, né? O cara estava naquele processo de só atender a pessoa que estava entrando, fazendo só a venda ali dentro da empresa. Ele não está ainda, né, vivenciando o processo de empresas, né, dentro da tecnologia. Ele ainda não usa a rede social, ele ainda não usa
né, os mecanismos de redes sociais. Então, precisa estar conectado a tudo isso. Organizar a empresa para receber essas inovações é importante porque você precisa integrar todo mundo. Todo mundo precisa estar sabendo o que está sendo feito e como será feito. A gente precisa, nesse momento, se adaptar rápido a essas mudanças. Se a gente for ficar esperando retomar o trabalho, voltar da quarentena, para aí a gente ver o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, isso vai te deixar muito tempo para trás, né? Já passamos aí mais de um mês, né, de quarentena, e a gente sabe que a gente precisa agir rápido, tomar as decisões rápidas para que a gente consiga realmente utilizar dos benefícios que traz a transformação digital. Para a gente transformar esse processo todo na nossa empresa, a gente precisa transformar todo o nosso comportamento. A gente precisa estar pronto para essas mudanças, a gente precisa estar ciente de que essas mudanças vão determinar o quanto eu vou estar posicionado no meu negócio, no meu nicho de negócio, no meu ramo de negócio, na minha especialidade, né? Essas mudanças, elas já vêm acontecendo. A transformação digital, por exemplo, no Brasil e no mundo, ela começou com a digitação, que antes era tudo, né, máquina de escrever, né, que a gente usava. Eu trabalho com um escritório de contabilidade desde os 16 anos, então quando eu entrei no escritório de contabilidade ainda era a máquina de escrever que a gente usava para fazer todo o trabalho. Depois, né, veio o processo de digitalização, aí entrou o processo, né, da gente transformar toda essa questão das organizações de Big Data, internet das coisas, né, criptomoedas, enfim. E agora vem um processo de transformação digital, que é o efeito total e geral da digitalização na sociedade. Então tudo está mudando, tudo está sendo transformado. Boa noite, Cláudio, boa noite, Paula, pessoal que está entrando agora. E isso provoca uma evolução dentro das organizações e altera todo o processo socioeconômico. Isso altera todo o padrão da organização. Isso quebra a barreira cultural, isso muda a lei, isso faz as mudanças, né, serem significativas. Então, o que precisa mudar dentro desse processo de transformação digital? Mudar a cultura da empresa, né? Então a empresa precisa transformar a cultura, porque se tiver inserido na cultura da empresa a transformação digital, as pessoas vão se conectar e elas vão entender. A gestão da empresa, ela precisa estar muito, né, vivendo tudo isso, né? O código da cultura, ele é essencial para o engajamento. Então, se as pessoas entenderem, né, os gestores souberem passar a cultura da empresa, inserido dentro da cultura da empresa a transformação digital e fazendo uma boa gestão, os funcionários, o time de pessoas que trabalham com você, elas vão entender todo esse processo. Isso faz com que a gente transforme o nosso modelo de negócio. Então tá claro pra gente que aquilo que a gente fazia, a gente não vai fazer mais. Então tem muita gente falando assim, nossa, eu não vejo a hora de voltar como era antes. Acabou como era antes. Não vai mais acontecer como era antes. Não vai ser mais como era antes. Agora as coisas mudaram e isso afeta diretamente nas nossas decisões. Isso afeta na nossa mudança de comportamento. Quando a gente trabalhava a questão de planejamento estratégico, a gente fazia um planejamento para 12 meses, para 5 anos, para 10 anos. As pessoas estão falando do processo estar tão acelerado nesse processo de transformação digital que as decisões e as tomadas de decisões e todo o processo de estratégia dentro do teu negócio vai ter que ser olhado e ser acompanhado diariamente e ser mudado de 3 em 3 meses. Nós não estamos falando mais de um planejamento de 12 meses, nós estamos falando de planejamento de 3 em 3 meses e a gente olhar para isso todos os dias, porque isso vai fazer com que a gente consiga realmente transformar. Eu quero dar para vocês alguns cases de sucesso
de empresas aqui do Brasil, de coisas que a gente tem aqui hoje já e de prova que foi transformado e que tiveram sucesso nos seus negócios em transformação digital. O primeiro exemplo que eu quero dar, e é um case de sucesso, e eu admiro muito a Luiza, né, a dona Luiza. O Magazine Luiza, ele saiu do varejo tradicional, ele ainda atende, tem as suas lojas físicas, mas ele transformou toda a sua empresa para digital, para o mundo digital. Eles criaram uma plataforma hoje que chama Magalu. Quando surgiu o processo de pandemia, da quarentena, o pessoal trabalhou rapidamente e eles tiveram um insight, uma sacada, que eles disponibilizaram uma plataforma onde pessoas que tinham pequenos comércios podiam montar sua loja virtual dentro da Magalu e vender os seus produtos. Além de vender os seus produtos, ela também ofereceu uma loja virtual onde você se conecta no marketplace, né, e você cria uma loja virtual da Magazine Luiza, da Magalu, e você vende os produtos e você ganha uma comissão pelas vendas que você faz através da tua loja. Então isso é transformação digital. Essas mudanças, elas começaram lá atrás, mas hoje mostra o quanto ela estava preparada, o quanto ela está preparada para esse momento, né? Eu não tenho números, né, de quanto evoluiu e de quanto aumentou as vendas dela por esse processo da quarentena, mas eu tenho certeza que isso aconteceu. Por quê? Porque ela já estava pronta, né? Ela já estava trabalhando com o processo todo. Então, a inclusão digital é trazer as pessoas que não estavam conectadas com a internet e migrar elas para a internet, ligar elas para o comércio eletrônico. Então, se você tem um negócio, por menor que seja, ou um negócio que você acha assim, isso não vai vender na internet, eu vou falar para você que você está com a mentalidade errada, você está com o pensamento errado. Você precisa transformar o teu negócio e levar o teu negócio para o mundo digital, tá? Como é que eles trabalham hoje? Com multicanais, com marketplace, com a cultura digital. Então, todo esse processo, eles foram transformados ao longo do período. E isso fez com que eles saíssem na frente, dando oportunidades mesmo dentro da quarentena para empreendedores, para autônomos, pessoas que tinham seus negócios, estão usando a plataforma hoje da Magalu. A palavra de ordem nesse momento, pessoal, é inovação. O quanto que eu estou pronto para inovar o meu negócio. O quanto que eu estou pensando dentro da minha empresa, estou pensando no meu negócio e o quanto eu quero transformar. O quanto eu posso fazer para o meu negócio ser transformador, tá? Se você tem alguma dúvida, se você quer falar sobre o teu negócio, o que você está pensando em transformar dentro da tua empresa, coloca aí no comentário que a gente já vai ler e eu já vou abrir também para perguntas, tá bom? Então ela fez um aplicativo, né, que hoje é utilizado, né, no país todo e fora do país. Ela tem as lojas virtuais, como eu falei, e ela está dando hoje oportunidade para os empresários, né, e os empreendedores, os pequenos empreendedores, colocarem seus produtos dentro da plataforma da Magalu. GGS, Marcelo, acho isto válido até mesmo para produtos de grande porte e de um valor maior agregado? Com certeza, meu amigo, com certeza. O que a gente precisa descobrir é como falar, como entregar todo esse valor e esse conteúdo ou esse produto que você trabalha e desenvolve para o mercado. Então é pensar um pouco na estratégia de como transformar tudo isso, mas é possível sim, com certeza. É o Glauco lá da GGS. Glauco, eu sei do trabalho que você desenvolve, né, de containers e de caçambas. Então esses produtos com certeza, se você colocar, né, mesmo que no meu mercado não tem, seja o pioneiro, seja o primeiro a colocar. Tenho certeza que tem um mercado para isso, tá? O McDonald's, ele colocou uma loja virtual, né, para acompanhar todo esse processo. Desde 2017 ele criou a sua primeira loja digital no Brasil. Depois veio a mudança aí da Coca-Cola, que transformou também, né, a sua empresa no mundo digital. Isso foi em 2017.
né, sem explicação aí, sem muito detalhe do que a Coca-Cola faz e de como ela trabalha o processo, né, de venda no negócio dela. Só um número aqui para vocês, ó, o consumo de Coca-Cola no Brasil chega a 12 bilhões de litros por ano. Então, assim, é muita gente bebendo Coca-Cola. E os caras estão focados, né, em aumentar a venda, estão focados em trazer experiências novas para os seus clientes. Então, assim, né, eu gosto muito do marketing da Coca-Cola, da entrega, né, das suas propagandas, que são muito, né, inteligentes, e eles sabem conquistar o cliente cada vez mais. Não é à toa que eles estão, né, na ponta aí do processo. A Vivo também transformou toda a empresa para o mundo digital. Então, 4 pilares que a Vivo transformou foi criar canais digitais, né? Ela usa hoje o BI, né, e o Big Data de informações também para, né, otimizar resultado. Ela criou produtos digitais, ela criou atendimentos digitais, né, e ela trabalhou todo o processo de inovação e empreendedorismo. E isso fez com que eles aumentassem os resultados, né? Eles criaram uma plataforma de aplicativos que tem atendente virtual, que chama Vivi. Ela realiza hoje cerca de 500 mil atendimentos por mês. Vocês imaginam o quanto que ela otimizou de resultado. Nubank também é um banco que nasceu, né, digital, ele já nasceu digital, e é um banco, né, hoje com números aí enormes. É o caso de uma startup, foi fundada em 2013, que já nasceu como uma empresa digital. Depois nós temos mais cases aí de empresas que trabalham todo o processo digital. Por exemplo, Banco Inter, né, os bancos digitais aí, Banco Original, né, o C6 Bank, enfim. E Marcelo, beleza, vou levar a minha empresa para o mercado, vou transformar a minha empresa para o mercado digital. E aí, o que muda? O que muda é todo o seu processo de relação com o seu cliente. Ela vai ser uma relação muito mais interativa, porque você vai ser uma relação de mão dupla. Você vai ouvir muito mais os seus clientes, vocês vão ouvir muito mais o que o seu cliente precisa. E você consegue medir exatamente o termômetro se você está atendendo a expectativa do seu cliente ou não. Vai mudar todo o seu processo operacional, né? Porque essas mudanças elas vão fazer com que todo o processo seja revisto. Então toda a tua base de processo, todo a tua gestão vai ser transformada. E quais são os benefícios de tudo isso, né, para o processo de mudança? Quais são os pontos que a gente precisa observar? Você tendo uma transformação digital, você passa a ter uma comunicação muito mais rápida, você consegue fazer uma integração de setores, né, diferentes de melhor forma, para você ampliar, né, a colaboração entre o seu time. Então você consegue uma sintonia muito melhor, você consegue uma transparência organizacional, você consegue trabalhar muito mais transparente e consegue orientar muito mais, né, no processo, consegue trabalhar e fechar os gaps muito mais rápido. Você começa a ter muito mais dados, muito mais indicadores, você consegue ter muito mais acesso às suas informações, você consegue automatizar as suas atividades, você passa a ser muito mais organizado e você consegue fazer acompanhamento de desempenho, tanto do coletivo quanto do individual. Então isso são fatores que são positivos para a transformação. Além de tudo isso, a transformação digital, ela também requer ter um bom processo de marketing, né? A gente hoje não consegue se estabelecer no mercado se a gente não tiver um bom marketing. Então, não tiver um bom acompanhamento de marketing, tiver uma boa assessoria, tiver um bom respaldo no marketing, com certeza a sua transformação digital vai ser mais deficiente, vai demorar mais tempo para você conseguir alcançar essa transformação. Isso faz com que você tenha a atitude do quê? Né? E do que permite essa transformação digital?
ela permite com que você tenha novas ideias, com que você aplique essas novas ideias, você passa a pensar em mais produtos que você pode inserir dentro do mercado, você passa a ter muito mais dados na sua mão, e isso tudo, né, utilizado com o marketing de uma forma estratégica, você consegue passar todo essas mudanças e essa transformação. Quais são os desafios, né, que a gente encara para transformar a empresa digitalmente? O primeiro desafio é a falta de iniciativa, é o medo. O medo, ele trava as pessoas. Eu acho que para mim não dá certo, eu acho que não é o momento, eu acho que os meus funcionários não vão se adequar, né? E aí está mais do que provado, né? Essa quarentena, essa pandemia, ela veio para mostrar para a gente o quanto a gente pode transformar, o quanto a gente pode ser resiliente, o quanto a gente pode se reinventar. E aí, né, você não ter iniciativa de mudança vai impactar totalmente no resultado do teu negócio e na sobrevivência da tua empresa e sobressalência, né? Não é só sobreviver, não é só pagar a conta, é também se destacar. Uma das coisas que a gente precisa estar o tempo todo conectado e o tempo todo a gente precisa nos cobrar é a falta de atualização, então estar atualizado. Estar atualizado faz com que a gente consiga entender melhor as coisas e consiga aumentar o processo, né, do que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. Reputação e segurança, né, é um processo que a gente precisa cuidar. E a parte de TI, né, com essa migração para home office, teve muita gente que precisou se adequar, né? Não tinha lá uma boa internet em casa, ou não tinha um equipamento suficiente para usar a internet, ou para usar o sistema que tinha na empresa para trabalhar remoto. Então isso impactou diretamente no processo de TI. E o uso de dados, né? Muita empresa hoje não tem, né, um acompanhamento dos dados, não tem, né, não mensura as informações que elas têm dos seus clientes, dos seus fornecedores, dos seus funcionários. Ela não trabalha com dados, ela não analisa os dados que são realizados e que são feitos dentro do teu negócio diariamente, mês após mês. Então trabalhar todo esse processo e trabalhar mais do que nunca, né, as habilidades digitais. Então a gente precisa estar conectado, né? Não é apenas estar conectado nas redes sociais, não é apenas olhar, né, os stories ou acompanhar aí, né, o Facebook e dar o like, dar a curtida, né? É muito mais do que isso, é a gente entender como utilizar tudo isso para nosso processo, para nossa transformação. O domínio da transformação digital está em pilares, né? São os clientes, está ligado à competição de mercado, está ligado aos dados que você tem nas mãos e como você vai usar esses dados, está ligado à inovação e está ligado ao valor da empresa que você quer passar. Então, a gente já partindo para o encerramento da live, o quanto você está preocupado com o seu cliente, quanto você está conectado com o seu cliente, você está ouvindo o seu cliente, você está entendendo o que o seu cliente precisa, você está conectado com ele, a marca do teu negócio está conectado com o negócio dele, as pessoas estão conectadas com o teu negócio, seus clientes sabem exatamente o que você faz. Quais são os aspectos que o cliente vai olhar isso, né? E como você vai trabalhar melhor esse aspecto? É você segmentar o seu público e saber qual público que você vai trabalhar a partir da tua transformação digital, monitoramento das redes sociais, então o quanto você está conectado e os dados que a sua rede social traz para você, né, se você está interagindo com isso ou não, marketing de precisão, né, então fidelizar o seu cliente e trazer ofertas únicas para o cliente, né, que é fiel, alinhado às respectivas, né, tendências do mercado e que veio para ficar.
Processo de venda simplificado, então facilitar a venda do seu cliente para ele comprar, tirar barreiras e facilitar para ele chegar logo na compra, né? As pessoas não querem ficar preenchendo cadastro, elas querem facilidade para compra. O atendimento do cliente e o respaldo do pós-venda, a conveniência e identificação, né? Processo de competição dentro do mercado, o quanto que você está posicionado e o quanto que você tem de diferencial. Não basta hoje você só estar, né, estabelecido no mercado, você precisa ter os seus diferenciais. Busca de dados, né, trabalhar esses dados a seu favor. E muito processo de inovação, quanto você está inovando, quantas coisas que você está inovando dentro do teu negócio. E passar mais do que nunca o valor do teu negócio. O valor está ligado ao teu propósito, o valor está ligado ao teu porquê. O que a tua empresa entrega fala muito do que você é, de como você lida com as coisas. Então isso precisa estar atrelado e as pessoas precisam identificar esse valor. Quando as pessoas trabalham, né, com valor a gente está falando de algo que é imutável, né? Você está falando de princípio, de base, né? Então trabalhar esse processo todo vai trazer realmente os diferenciais que você tem. Dica para você, né, para a gente finalizar a live aí, e vou deixar aberto aí para alguém se tiver alguma dúvida. Sempre olhe para a inovação, tá? A gente tem todos os desafios, né? E o mercado tem muita gente aí preocupada com o que vai ser, como vai ser. Mas a dica que eu falo para você é que se você estiver olhando para as oportunidades que o mercado vai oferecer, você vai ter resultados bons e você vai sair lá na frente. Então, sempre olhe para a inovação. Busque inovação no mercado que você atua, busque inovação dentro da tua empresa, busque a inovação e conhecimento sempre para você se destacar. Aprenda sobre a sua audiência. Então, aprenda sobre o seu cliente, ouça o seu cliente, né? Estude sempre. Esteja conectado às mudanças. Tenha uma boa liderança, né? O líder, as pessoas seguem o líder se ele dá o exemplo. É pelo exemplo, é pelo que você faz. Não é o que você fala, é o que você faz. Então a tua liderança vai ser uma liderança positiva se o seu time vê que realmente você está conectado com o seu propósito, né? Não é só resultado financeiro, tem muito mais do que isso. E procure se atualizar todos os dias no mercado digital, no marketing digital. Procure parceiros, procure pessoas estratégicas, procure inovação, procure estar conectado ao networking. Um bom networking hoje faz toda a diferença, porque você não vai estar remando sozinho, vai ter parceiros olhando para você, pessoas que vão querer te ajudar e vão estar dispostas a te ajudar. Então, você não está sozinho, você pode realmente estar conectado com todas essas mudanças e estar atento, né, a esse processo todo, né? O processo digital ele não acontece de uma hora para outra, ele não vem imediatamente, mas a partir do momento em que você começar a olhar e começar a se conectar para essas mudanças, vão fazer toda a diferença. O mundo viu, né, o quanto a gente era deficiente em mudanças e encarar todas essas mudanças em velocidade. E a doença, o coronavírus, o vírus veio para acelerar todo esse processo de transformação, né? Warren Buffett, uma das entrevistas que ele fez, ele colocou que, isso foi o ano passado, que daqui 10 anos não existiria mais shopping center e as lojas convencionais iriam fechar, né? E de fato todas as lojas estão fechadas hoje, né? Então as lojas que estão conectadas na internet continuam vendendo, as lojas que têm, né, o seu mercado digital, né, o e-commerce, elas estão ainda vendendo, porque as pessoas estão em casa, mas as pessoas estão consumindo. Então o quanto você está disposto, né, a transformar tudo isso e a mudar. Um exemplo de transformação que vai ter que existir são os restaurantes, né? O restaurante, quando voltar, né, o restaurante que não tem delivery, que não tem entrega,
ele vai voltar a ser frequentado, vai voltar a ter pessoas e os seus clientes vão voltar a comer, né, a almoçar, a jantar. Mas não é uma venda reprimida, né? Então as pessoas não vão chegar lá e vão comer, vão almoçar 3 vezes no dia e vão jantar 3 vezes no dia. Elas vão jantar uma vez, né, e depois vão almoçar outra vez. Então tudo isso, né, mostra o quanto impacta na transformação se você estiver conectado digitalmente. Galera, muito obrigado para você que nos acompanhou durante toda a live. A gente vai estar fazendo um resumo, nós vamos estar, né, colocando todo esse conteúdo num resumo dessa live e a gente vai estar disponibilizando todo esse programa, todo esse arquivo, né, esse documento no Telegram. Então as pessoas que ainda não seguem o Telegram do Fábrica de Empresários, entram lá, né, acessam lá no Telegram. O que a gente tem colocado muito são e-books, vários e-books de vários temas e de várias pessoas, né, renomadas dentro do mercado, né, para você trabalhar e para você, né, se capacitar. Então se conecta lá no Telegram, no Fábrica de Empresários. A gente vai colocar o resumo da live. Vou gravar essa live e vou jogar ela no canal do YouTube, então para quem não ouviu, para quem não acompanhou, vai ter oportunidade de acompanhar a live lá, porque vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube. Facebook e Instagram, a gente continua com os nossos posts diários, né, com muito conteúdo motivacional, com muita ferramenta disponível, e a gente se disponibiliza quanto Fábrica de Empresários para ouvir você que é empresário, que tem dificuldade para entender o momento que está atravessando, né? E se porventura você precisar de uma ajuda, entre em contato com a gente. Eu vou ter prazer de falar com você, de passar um pouco do que a Fábrica de Empresários faz e como a gente está conectado a todos esses processos de mudança e quanto a gente pode te ajudar nesse momento. Nós criamos um programa, né, de mentoria online e a gente pode passar para você como isso funciona e como a gente pode se conectar, tá? Gente, muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, uma boa quarta-feira e logo a gente está de volta, né? Amanhã tem mais live, no mesmo horário aí com o Paulo Moraes, que é o mentor lá da Inovativa Brasil, disseminador desse programa de mentoria para as startups dentro do Brasil todo, tá? Então nós vamos falar sobre protagonismo em tempo de crise. O quanto que você está conectado, o quanto você está engajado para mudar. Marcos, não sou empresário, mas vocês ajudam muito no meu trabalho. Obrigado, Marcos, valeu. Glauco, obrigado, valeu. Valeu, gente, valeu mesmo. E manda as suas perguntas lá no privado para a gente vai estar respondendo. Printa a tela aí, coloca lá se fez sentido para você, né? Printa a tela, marca a gente aí na tela, né? Que as pessoas que marcarem a gente, nós vamos mandar um brinde, um bônus aí, um e-book que a gente fez, que é transformador para o seu negócio e para a sua vida. Então dá um print aí na tela agora, marca lá Fábrica de Empresários e a gente vai mandar para você um e-book, né, com um assunto aí relacionado todo a esse processo de mudança e transformação digital. Grande abraço a todos, valeu gente, boa noite, obrigado, tchau, tchau.